Gente, eu tava realmente com saudade de conversar com vocês. Eu toda vez apareço assim no vídeo, sempre aleatório do nada, depois de passar alguns dias sem gravar, por algum motivo. Mas dessa vez, mas dessa vez é melhor ainda, porque foi um tempo que eu deixei sem gravar por conta da correria da semana e por conta de mim. Peguem já alguma fruta, porque eu já fiz aqui o meu animação, alguma fruta, café, água, que seja, qualquer coisa. E porque a gente vai conversar, tá bom? Gente, o tema desse vídeo, ele faz viés a exatamente isso que eu queria falar com vocês essa semana. Sobre eu não estar bem e tá tudo bem porque eu sou constante. Eu sou uma constante, eu sou uma pessoa constante. Eu já falei isso em alguns vídeos em outros vídeos meus, porque eu sou apaixonado em Raul Seixas, eu sempre tive esse conceito em mim que ser humano é ser constante, é ser um eterno aprendiz e é ser um constante no requisito de amadurecer, de saber mudar, de ser de fases. E como seres humanos nós temos muitas emoções. Só que, como eu já tenho falado algumas vezes aqui, eu tô passando por novas fases da minha vida. Fases essas que eu acredito que ninguém nunca tá preparado para uma nova fase da vida. E eu, como qualquer ser humano, também não estou. A gente só aprende as coisas na prática. E foi nessa semana, eu não sei se eu posso chamar de burnout, que é quando o pessoal diz que a gente meio que surta por um excesso de coisas, que no caso eu tava vendo na minha cabeça, eu tinha tido um burnout de tantas coisas que eu tava me cobrando, de tanta validação que eu queria provar, o que eu queria ter, ou da carga mesmo que eu tava tendo, de não saber conciliar e ver que tinha muita coisa para fazer, seja da faculdade, do trabalho, dos meus relacionamentos, do meu relacionamento com minhas amizades, de eu estar estudando ainda pro Enem, então e da minha personalidade como um todo. Mas eu tô dando muitas coisas que eu precisava entregar. E eu ficava, meu Deus, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu vendo que tava tentando dar meu melhor, e quando aconteceu uma situação na semana acho que foi retrasado, acho que anterior à semana retrasada, que foi uma situação cotidiana do trabalho, me afetou muito pelo fato de machucar exatamente uma dessas nuances, certo? E por ter pontuado algo sobre essa nuance, criticado algo sobre essa nuance, eu fiquei, cara, então eu sou ruim em todas elas. Sabe? Não foi um pensamento que me veio diretamente sobre isso. É porque realmente afetou todas essas áreas, sabe? Afetou realmente todas as áreas, sabe? Realmente isso. Demorou um tempo até eu negligenciar isso. E é aquela coisa, se você não der atenção para suas emoções, uma hora elas vão escapar de você. Não tem para onde correr, sabe? Eu sempre tive isso na minha mente de saber me ouvir, sempre falei aqui sobre ouvir, mas é aquela coisa, né? Quando a gente fala demais e não se escuta demais, a gente fala, fala, fala e não escuta, bom, não se escuta no caso, a gente acaba pagando com a própria língua, no caso, porque a gente fala, 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 fala e não para um tempo para se escutar. Escutar você mesmo, sabe? Escutar os seus desejos, escutar quem você realmente é, o que você realmente quer e o que você realmente está passando. E quando eu falo sobre as emoções, para não deixar nenhum ponto sem nó, sobre o fato de, tipo, umas horas elas escapam, eu pego do fato de eu, começo dessa semana, eu começar mais uma semana sabendo que eu não estava bem, eu deixei bem claro pra mim que eu não estava bem, falei até pra algumas pessoas do meu ciclo bem próximo que eu não queria ter falado, mas eu acabei falando assim, olha, eu não tô bem, não, realmente não tô bem, por isso que eu não vou sair, eu não tô bem, por isso que eu não vou fazer tal coisa. Porque eu sei que afeta, sabe? Eu não gosto de estar em um determinado espaço, por exemplo, eu sei com minhas amigas, determinado espaço, que tá todo mundo bem, todo mundo querendo curtir, conversar, e eu tá lá mal, sabe? Que eu sei que diretamente isso vai influenciar minhas ações, e eu não quero, de alguma forma, eu não vou dizer que eu tô negligenciando minha emoção de estar dizendo, Júlia, você tem vergonha de ser um ser humano, de sentir. Não, mas eu acho que tem espaços que a gente vai que realmente tá todo mundo ali pra curtir. Então eu não quero ser aquele cara que vai ficar assim, sabe? Sendo que tá todo mundo com o objetivo de curtir. Então tá tudo bem a gente ser ser humano, tá tudo bem a gente sentir. Se a gente estiver já naquele espaço e sentir, tudo bem. Mas eu tava antes mal, então por que eu vou negligenciar minha emoção, de em vez de parar pra pensar sobre isso, pra tá lá naquele espaço sendo que eu não tô bem comigo mesmo. Tá muito bom. O pessoal tem frutos, gente. Muito bom mesmo. Sobre as emoções, voltando, essa semana eu em casa tinha mandado, eu tinha ficado, eu chorei
porque acabou que, semana passada, mas eu chorei, porque acabou que eu fiquei pensando sobre essas nuances, inclusive sobre essa nuance a qual eu fui criticado, e acabou que eu botei pra chorar. Meu Deus, eu recebi outro comentário sobre isso, então é porque eu não tô conseguindo, eu tento tanto, e eu não sei o que, e eu comecei a reclamar, e eu comecei a falar, e aí eu fui me escutando, sabe, eu fui realmente me escutando isso, só que mesmo assim eu negligenciei, não parei, me escutei, eu não tive aquele tempo pra mim, sabe? Que, gente, vocês precisam parar de estar aqui só no celular atrás de vídeo. E quando eu falo isso quando gente, vocês devem pensar, eu sei que eu tô falando comigo também, sabe? Porque eu sei que muito do que eu negligencio é pelo fato de eu ter essa coisa da rede social de ser sempre essa coisa rápida. Então, tipo assim, tô chorando, tem que passar rápido porque a vida tá aqui, mas não, gente. Somos seres humanos, a gente tem que sentir. Outra coisa que eu vi que eu não senti minhas emoções foi quando eu fui pro trabalho. Teve uma hora no meu trabalho que eu olhei pro meu trabalho assim, e eu já fiquei com saudade desses meus meninos aqui, sabe? E aí eu vi que eu também fui pensando em outras coisas da vida, e eu fiquei pensando em outras coisas, e eu comecei a chorar no meu trabalho. E aí eu fiquei, cara, eu não tô bem mesmo, não. Olha como é que eu tô, olha como é que eu tô aqui. E aí quando eu cheguei em casa nesse dia, eu falei, se eu não me cuidar, logo logo, posso ficar bem pior do que 2021. E muito pior, eu não tô me ouvindo, então eu não tô ouvindo a pessoa que eu sempre digo que é importante, que sou eu. Eu sou muito importante, eu sou importante pra minha vida. Eu não tô dizendo que eu sou importante pra sua, pra do meu pai, pra minha mãe. Eu sou importante pra minha vida. Eu sei que eu sou talvez importante pra vida de algumas pessoas, eu reconheço isso como eu tenho muitas pessoas importantes na minha vida. Só que eu sei que eu sou importante na minha vida e eu preciso dar esse determinado valor, porque se eu não der esse valor, ninguém vai dar esse valor por mim, sabe? Ninguém vai fazer minhas coisas por mim, ninguém vai conquistar o que eu quero conquistar por mim. Então, eu estar bem, ou eu entender minhas emoções, eu saber sentir minhas emoções de fato, é o que vai fazer eu crescer, eu viver de verdade. Porque se eu só sobreviver acumulando e acumulando emoções, eu com certeza vou me tornar uma pessoa frustrada futuramente, sem sonhos, sem planos de vida e com certeza sem viver de verdade, sem aproveitar o mais maravilhoso que a vida tem, porque a vida é maravilhosa. A vida é sim maravilhosa. E eu gostei muito porque eu tava vivendo isso tudo nessa fase da minha vida, na semana que antecede meu aniversário, só mostra o quanto eu tô amadurecendo pra mim, sabe? Porque hoje eu trabalho, hoje eu faço faculdade, hoje eu também tô estudando pro Enem pra fazer outra faculdade que eu quero fazer. E eu também tenho outras nuances da vida, né? Como, por exemplo, eu quero muito me tornar atleta, eu quero muito continuar postando vídeo aqui no YouTube, sabe? Eu quero sempre ler mais livros, eu quero, quem sabe, até escrever livros. Então, são muitas nuances que eu tento trabalhar, sabe? E eu percebi que se eu não me cuidar, eu não vou saber ir bom nelas. Não é ser o melhor em todas elas, é ser o melhor eu, sabe? E não me comparar. Gente, na vida nada acontece por acaso, sabe? E nessa hora eu, obviamente, negligencio as situações as quais algumas pessoas mal intencionadas, pessoas ruins aparecem na nossa vida, infelizmente, e fazem merdas que não cabe a mim dizer que você passou por isso porque tem um propósito, porque não. Tem coisas que realmente são um cocô e acontecem, sabe-se lá Deus por quê. Mas aconteceram. Quer dizer, a gente sabe, pela maldade humana, né? Mas eu tô falando de algumas situações como, por exemplo, críticas, algumas adversidades cotidianas que acontecem e algumas coisas que a longo prazo você vê que só vem pra te engrandecer. E foram algumas coisas dessas que aconteceram que eu percebi que eu tô me tornando uma pessoa, sabe? E quando eu digo nada acontece por acaso, esses dias eu negligenciei um rolê, eu fiquei em casa, eu fiquei me ouvindo. E aí, no outro dia, foi o dia que eu chorei, no outro dia foi o dia que eu, cara, eu vou me escutar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E acho que um dia anterior, um dia depois, eu fui jogar vôlei, e aí um cara que eu conheci esse ano, que o nome dele é até Guilherme Adevalado, o nome desse filho que é de verdade, muito obrigado. Ele não conhece a minha vida, a gente tá se tornando próximo agora. Ele é um cara muito foda, tô adorando me tornar amigo dele.
E aí a gente jogando vôlei, eu falando frases soltas sobre mim, e ele sempre muito pontual, mostrando o quanto eu estava invalidando minha vida, invalidando quem eu sou, invalidando eu estar, sim, em uma nova fase, que eu, sim, já tenho responsabilidades. Porque por algum motivo eu invalido minhas responsabilidades, eu invalido minhas habilidades. E ele percebeu isso em minhas frases soltas. E quando ele de fora da minha vida pontuou, você não devia estar fazendo isso com suas habilidades e com suas responsabilidades, porque você tem sim, muitas. Ele não falou desse tom, falou no tom mais brincalhão, só que foi nessa hora que eu falei, cara, precisou alguém de fora falar isso pra mim. E que bom, sabe, de certa forma. Ele obviamente não me conhece, então eu não posso dizer assim que ele tá 100% correto, mas que é uma coisa que todo ser humano tem. Todo ser humano tem sua responsabilidade, tem as suas responsabilidades. Cada um a qual a sua vida individual proporciona essa responsabilidade, né? E eu tenho muitas, eu tenho as minhas. E são responsabilidades imensas que eu nunca... Eu de janeiro, o JP de janeiro, nunca imaginou ter, possuir e ser responsável com as coisas que eu sou hoje. E eu percebo que sim, eu tenho responsabilidades, eu tenho muitos objetivos, eu tenho muita perspectiva de vida e que eu não devo invalidar isso, porque eu vou me comparar com a luta de outro alguém e tal e tal. E foi quando ele falou isso que eu fiquei, cara, eu realmente tenho que, acordar pra vida e voltar, sabe? Começar a realmente me ouvir, a ouvir minhas emoções, a saber se eu tô bem ou mal, sabe? Saber que sim, eu consigo dar conta de tudo, mas no meu tempo, não preciso enlouquecer, sabe? Certo, tem algumas coisas que tem prazo, não adianta essas coisas que tem prazo. Coisas a longo prazo, que não tem um prazo certo, que não tem um prazo mais cedo, eu vou, sei lá, colocar para outro dia enquanto eu fizer esse aqui de prazo, depois eu vou para lá. Sabe, a vida, há algumas coisas na vida que conseguem ser simples, só basta a gente ter uma certa organização. Porém, todavia, não é um conselho raso, um conselho aleatório que vai te ajudar a resolver coisas tão complexas que você possa passar na sua vida. Só que é a vivência que vai te fazer assim. Então tá tudo bem você estar mal, porque você é um eterno constante. Você tem eternas e constantes emoções. Porque você é um constante, você é uma constante. Suas emoções são constantes. Sabe? Ai, gente. E eu precisei passar por tudo isso pra saber que se você não ouve suas emoções, se você não se escuta, se você não se ama, se você não tem propósito, se você acorda e vai pro celular, se você acorda e não faz algo por si, cara, talvez sua vida esteja andando por um caminho bem errado do que você queria ou deseja, de verdade. As mínimas escolhas que você acha pela sua manhã ou pelo seu dia, que você acha que não estão mudando sua vida, estão mudando por completo a sua vida e vão fazer com que você chegue a um determinado caminho, a uma determinada consequência. Há um caminho que também não vai parar, que vai te levar para outro caminho, que para outro caminho, que para outro caminho, que para outro caminho. E que você sempre vai ter N caminhos para andar. Cara, às vezes eu me assusto com o estudo da vida. Só que eu também me apaixono como o quão a vida pode ser complexa, pode ser uma imensidão e o quanto você aprende, sabe? E que tudo realmente, não tudo, mas muitas das coisas pode se resolver com um bom papo, seja com alguém ou seja com você mesmo. Conversem, minha gente, nem que sejam com vocês mesmos. Conversem, falem, escrevam, deixem claro para vocês o que vocês sentem. Porque se você não der valor ao que você é, a quem você quer ser, ninguém mais, eu repito, ninguém vai dar esse valor para você. Gente, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir. Obrigado por você assistir até agora. Beijão.